7h46, Márcia Zaru está chegando. Jornal Nova Brasil Brasília. Nossa cidade, com Márcia Zarur. Muito bem, pareceu uma eternidade, mas Márcia Zaru está de volta, retornando de uma viagem à Europa. E ela acabou fazendo, ouvinte, algumas relações desse passeio com a nossa capital federal. Relações essas que têm a ver com algo que a gente fala muito aqui na coluna Nossa Cidade, que é a valorização da memória. Márcia, bom dia, bem-vinda de volta. Bom dia, Ariane. Não foi tanto tempo assim, foram só 2 semanas. Para quem está de férias passa rápido, mas para quem fica é uma vida mas, inteira. Mas, na verdade, eu ainda deixei a coluna das festas juninas gravada, então verdade. Foi só uma coluna que eu deixei de fazer. Foi um dia de falta só. Um dia de falta. Mas você fez falta. Vou levar a estrelinha dourada no caderno ainda. Vai, porque você é você, Márcia Zaru, faz sempre muita falta pra gente, mas que bom estar de volta. Bem-vindo. Estou muito feliz de estar de volta. Fiz uma viagem linda. Nossa, Uma viagem de irmãs. Fui com a minha irmã, eu tenho só uma irmã, Helena. E a gente é muito diferente em alguns aspectos, porque eu acabei fazendo jornalismo e ela medicina, né? Ela é cirurgiã plástica. Mas a melhor companhia de viagem, você pode imaginar, né? Não, eu imagino que foi história atrás de história. História atrás de história, cumplicidade. E ela é uma pessoa que sabe tudo de viagem, adora fazer roteiro. Então, realmente foi uma viagem inesquecível. E eu acabei fazendo esse paralelo porque a gente visitou Viena, que tem palácios lindíssimos. É uma cidade que parece perfeita, assim. E você vê essa coisa muito forte da preservação. Os prédios antigos muito bem preservados, palácios da época de 1200, que são lindos e que você visita, e você vê essa preocupação realmente muito forte do europeu em preservar a memória, preservar a história. E isso é uma coisa que eu acho que a gente pode trazer para Brasília, embora Brasília seja muito jovem, eu acho que a gente pode trazer isso para Brasília, porque a cidade ainda, apesar de ser jovem, ainda sofre com a falta de memória. Então, eu vejo até, não tem como não pensar, por exemplo, em Planaltina, que é mais velha do que Brasília, e que tem prédios, tem casas muito bonitas coloniais, mas muito poucas casas preservadas. A gente teve recentemente um sobrado da Dona Negrinha que caiu. Realmente as pessoas, como não podem derrubar, algumas pessoas que querem construir imóveis mais modernos deixam os prédios antigos caírem, literalmente. E no plano piloto, a gente falou aqui recentemente dos prédios que mudam as fachadas, né? Então, destroem também, dessa forma, uma parte da história que está sendo contada, que deveria ser contada. E aí a gente trouxe a 308 Sul como exemplo, porque é a nossa quadra modelo, que tem muita coisa preservada ali, e um dos prédios, inclusive, ganhou o selo do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que dá esse selo aos prédios que preservam aquele projeto original, aquela cara original do início de Brasília. Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, porque a gente se preocupar com a preservação e com a memória, a gente se preocupar em contar bem o nosso passado, nos ajuda a projetar o futuro, né? Sem dúvidas. E a gente, parte o coração, a gente vê alguns espaços e algumas características originais da nossa cidade sendo apagados, porque a gente percebe exatamente isso. Com esse apagamento, as pessoas não vão se lembrar, as outras gerações não saberão que era de uma outra forma. Não vão conhecer. Não vão conhecer como era antes. E a gente perde esse ativo até mesmo para o turismo. Porque se você vai a um lugar, como aconteceu com você agora, e te desperta, te chama a atenção a preservação e a história que é contada pelas paredes, enfim, por tudo que está ali posto, isso é um ativo porque, imagina, no seu caso, por exemplo, você volta de lá, de Viena, contando que é um lugar extremamente preservado, que você vê história por todo lugar, e isso faz com que outras pessoas queiram visitar e conhecer. Sem dúvida. E eu fiquei pensando muito isso em relação a Brasília, porque Brasília não tem nada igual no mundo. Assim, Viena é maravilhosa, mas você consegue ver prédios
parecidos com os prédios de Viena em outros lugares da Europa. Agora, Brasília, você não consegue ver nada parecido em lugar nenhum. Então, a gente deveria aproveitar melhor isso também para o turismo. Eu pensei muito nisso também. Agora, voltando a 308, eu acabei abordando uma curiosidade da quadra, que é um prédio de 4 andares. São vários prédios, todos os prédios ali da quadra têm 6 andares, mas o bloco D tem 4 andares. Sim. E eu abordei isso e levei isso para as redes sociais, porque eu sempre boto um corte da coluna nas redes sociais. E o assunto tomou uma proporção, assim, impressionante, viralizou. E as pessoas, muitas pessoas falaram da 114 Sul, que tem não apenas um, mas 2 blocos com 4 andares. Eu passei lá ontem, quem está acompanhando pelo YouTube pode ver as imagens, passei na 114 Sul para mostrar esses 2 prédios de 4 andares que você não repara, porque eles acabam ficando mais ou menos, realmente, visualmente, da mesma altura dos outros. É o bloco C e o bloco E. São 2 prédios de 4 andares na quadra. A quadra é uma quadra feita pelo Banco do Brasil, assim como a 308, e pelos mesmos arquitetos, o Marcelo Campelo e o Sérgio Rocha. Então, uma quadra que segue mais ou menos aquele esquema, não tem o Jardim do Burle Marx, mas ela segue mais ou menos aquele esquema da 308. E aí chamou a atenção essa história dos 2 prédios de 4 andares, eu achei muito curioso e acabei mostrando, né, o bloco E e o bloco C. E aí, uma das explicações é que tem uma diferença nos terrenos. Os terrenos onde esses prédios estão construídos, ele é um pouco mais elevado. Então, se você fizesse um prédio de 6 andares ali, daria muita diferença dos outros. Mas eu acabei ouvindo o nosso colunista aqui do Mesa para Dois, nosso colega, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF, o Ricardo Meira, que explicou também essa história dos prédios de 4 andares. Vamos ouvir. Existem blocos no plano piloto que não estão nas quadras 400 e têm menos de 6 pavimentos. O bloco D da 308 Sul e os blocos C e E da 114 Sul têm 4 pavimentos. Ambas as quadras, né, e esses blocos foram projetados pelos mesmos arquitetos, né, contratados pelo Banco do Brasil. E, embora eu nunca tenha lido, né, esse registro, eu ouvi de vários professores meus, em várias épocas da UNB, a justificativa, a explicação de que esses blocos teriam 4 pavimentos por causa da cota do terreno ali, né, da própria terraplenagem do terreno, para evitar que esses blocos, tendo 6 pavimentos, ficassem mais altos do que os demais. Por essa razão, eles foram feitos com 4 pavimentos. De vários outros arquitetos com os quais eu conversei. Eu já tinha conversado para a coluna passada com o professor Coutinho, que é professor emérito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, que é uma verdadeira enciclopédia de Brasília. Ele deu essa mesma explicação do Ricardo Meira. E eu conversei também com Daniel Mangabeira, que é sócio do escritório Bloco e ex-presidente do CAL também. Ele diz que a informação que ele tem também é essa. Daniel Mangabeira fala que os blocos de 4 andares seriam uma forma de se corrigir a diferença de altura desses terrenos. Na 308, por exemplo, o bloco D, que é o prédio que tem 4 andares, está perpendicular ao bloco A, que foi construído numa cota mais baixa. Então, seria uma correção visual volumétrica. Isso também, segundo ele, ocorreu na 114 Sul. Os blocos de 4 pavimentos fazem um escalonamento com a escola, que está no centro da quadra, e com os edifícios ao lado, que tem 6 andares. Então, são curiosidades da nossa cidade, que a gente, às vezes, passa e nem percebe, e que é legal a gente apurar o olhar também e procurar explicações. Então, acho muito bacana quando tem essa troca também com os nossos ouvintes, com o pessoal que acompanha nas redes sociais, porque essas pessoas também provocam alguns tipos de pauta até para a gente, de assuntos para a gente trazer aqui para a coluna. E isso é uma delícia, né, Ari? Muito legal. E agora, quando eu estiver andando por lá com alguém, eu vou falar, você sabia? Eu vou contar essa história já vai tirar onda como também, se eu soubesse desde sempre.
E Márcia, para a gente caminhar para o fim da nossa coluna, você trouxe alguns livrões Trouxe hoje. 2 livros, assim, são Belíssimos. pesados, olha aí, ó, é um tijolão. Um deles é o Registro de uma Vivência, do Lúcio Costa, que traz umas histórias muito legais da vida dele, trocas de correspondências. Ele fala um pouco como é que surgiu a ideia de fazer o projeto do Plano Piloto. É um livro que é um pouco difícil de encontrar, chama-se Registro de uma Vivência, do Lúcio Costa, mas tem à venda em alguns lugares, assim, dando uma procurada, uma garimpada, dá para encontrar. E tem essa Invenção da Superquadra, que é um livro que foi lançado esse ano, relançado esse ano, A Invenção da Superquadra, de Marcílio Mendes Ferreira e Matheus Gorovitz. É um livro maravilhoso, também é outro tijolão, é um livro maravilhoso que foi lançado pelo IFAM em parceria com o SENAC, mas esse é só distribuído, ele não está à venda, então é mais difícil de conseguir. Mas são 2 livros muito interessantes para saber um pouco mais da história de Brasília. Interessantes e lindos também, né? Lindos, lindos, lindos. Visualmente, assim, só a capa já dá vontade de folhear, né? São lindos. Muito bem, Márcia Zarur, muito obrigada por hoje, bem-vinda de volta do seu merecido descanso, boa semana e até segunda que vem. Muito obrigada, Ari. Eu queria só terminar fazendo um convite para essa semana. O Ailton Krenak é o convidado do Sempre um Papo na Caixa Cultural de Brasília, nessa quarta-feira, dia 11, a partir das 19h30, com mediação do jornalista Matheus Leitão. Entrada gratuita, retirando os ingressos 2 horas antes, lá na Caixa Cultural. Então, é uma dica imperdível para os nossos ouvintes. Sensacional. Obrigada, Márcia. Um beijo para você. Uma ótima semana, mesmo que seja difícil, que seja maravilhosa.